Let's get ready to rumble! Fala família do boxe! Hoje começamos a semana abordando uma das notícias mais comentadas e aguardadas no mundo do boxe. Vamos manter os olhos na notícia que foi e ainda é o grande destaque do fim de semana. Aquele abraço e reunião em Londres entre Turki Al-Sheikh e Canelo Álvares. Esse encontro, com certeza, ajudou a limar as arestas e aproximou mais do que nunca a possibilidade de uma luta desigual, mas lucrativa, entre Canelo e Terence Crawford. A luta pode acontecer em maio, mas, até agora, não há uma confirmação ou ratificação oficial. A reunião, marcada por uma fotografia que rapidamente viralizou, sinalizou não apenas um possível momento de reconciliação, mas também o avanço nas negociações para uma luta entre essas duas estrelas do boxe mundial. Este encontro não é apenas simbólico, mas estratégico, pois aponta para a possibilidade de um dos combates mais intrigantes e lucrativos dos últimos anos. A disparidade entre os lutadores, tanto em peso quanto em categorias, é inegável. Por um lado, temos Canelo Álvares, que já lutou em categorias de até 79 quilos, consolidando-se como um dos pugilistas mais poderosos da atualidade. Por outro lado, Terence Crawford, um gênio técnico, dominou categorias inferiores, como a de 67 quilos. E hoje, busca provar que sua habilidade pode superar até mesmo as limitações físicas. Embora muitos considerem o confronto desigual, o potencial financeiro desta luta é inquestionável. Ambos os boxeadores são figuras de grande apelo midiático, e uma luta entre eles atrairia a atenção global. Além disso, este embate simboliza o choque entre estilos e filosofias do boxe, a força e a potência de Canelo contra a técnica e a inteligência de Crawford. Será que estamos prestes a testemunhar um momento histórico no esporte? Fique conosco para explorar os detalhes dessa possível luta que promete abalar o mundo do boxe. A ideia de uma luta entre Terence Crawford e Canelo Álvares não surgiu recentemente. Este embate começou a ser especulado há mais de 2 anos, quando Crawford, na época número 1 no ranking libra por libra, expressou publicamente seu desejo de enfrentar Canelo Álvares. A declaração inicial de Crawford foi vista com ceticismo, principalmente devido às diferenças óbvias entre os dois lutadores. Enquanto Crawford brilhava na categoria de até 147 libras, Canelo já havia dominado a divisão de 168 libras e experimentado desafios na de 175 libras. Naquele momento, Canelo rejeitou a ideia de enfrentar Crawford, considerando-a absurda. A disparidade física entre os dois era evidente, com uma diferença de mais de 20 libras em peso, e com Canelo competindo em categorias muito superiores. No entanto, as circunstâncias mudaram com o passar do tempo, e um novo elemento foi introduzido nas negociações. Turki Al-Sheikh, um influente empresário árabe, entrou em cena. Al-Sheikh desempenhou um papel crucial ao trazer uma abordagem diferenciada e criar novas oportunidades para que as negociações avançassem. Sua capacidade de reunir interesses financeiros e promover eventos de grande porte foi determinante para reaquecer as discussões sobre essa luta. Assim, o que antes parecia impossível agora está cada vez mais próximo de se tornar realidade. A reunião entre Turki Al-Sheikh e Canelo Álvares, registrada em Londres, causou uma verdadeira reviravolta na percepção pública sobre a viabilidade dessa luta. A fotografia dos dois juntos, compartilhada amplamente nas redes sociais, rapidamente se tornou o centro das atenções e foi interpretada como um forte indício de que o combate está sendo negociado ativamente. Até então, muitos acreditavam que as diferenças físicas e a falta de interesse mútuo impediriam qualquer progresso. No entanto, este encontro em Londres mudou completamente o cenário. Agora, fãs e analistas estão confiantes de que a luta pode realmente acontecer, apesar de ainda não haver um anúncio oficial. Além disso, a crescente discussão sobre o potencial deste confronto trouxe novos ângulos para o debate. Muitos questionam como Crawford, de 147 libras em sua categoria de origem, poderá enfrentar Canelo, que já competiu em até 175 libras. Outros destacam que a luta não é apenas sobre números, mas também sobre estilos. A técnica impecável de Crawford contra a força bruta e o poder de nocaute de Canelo. Essa evolução na percepção pública reflete o impacto que eventos estratégicos e simbólicos, como essa reunião em Londres, podem ter no mundo do boxe. Embora o contrato ainda não tenha sido oficializado, a expectativa é alta e muitos acreditam que estamos prestes a testemunhar um combate que ficará para a história. 4. Aspectos técnicos e comerciais da luta. A possível luta entre Terence Crawford e Canelo Álvares apresenta desafios consideráveis, especialmente para Crawford.
Uma das maiores questões é a diferença de peso entre os dois pugilistas. Enquanto Crawford consolidou sua carreira nas categorias de 147 libras e chegou ao máximo de 154 libras, Canelo já competiu em categorias de até 175 libras, sendo campeão nessa divisão. Para enfrentar Canelo, Crawford teria que subir para 168 libras, enfrentando um adversário habituado a lutar em divisões superiores. Do ponto de vista técnico, Crawford possui uma superioridade notável. Seu jogo de pernas, movimentação e alcance superior, estimado em 188 centímetros, são fatores que podem dificultar a vida de Canelo no ringue. A capacidade de Crawford de alternar guardas e explorar ângulos incomuns é um diferencial que poucos pugilistas possuem no boxe atual. No entanto, Canelo Álvares compensa suas limitações técnicas com um poder de nocaute devastador. Um único golpe de Canelo, quando bem conectado, pode decidir a luta. Comercialmente, o combate é uma mina de ouro. A luta une dois dos maiores nomes do boxe, garantindo enorme interesse global. Canelo, reconhecido como o rosto comercial do esporte, atrai fãs de todo o mundo, enquanto Crawford é considerado um dos melhores pugilistas libra por libra. Este contraste entre técnica e potência, entre David e Golias, é um atrativo que certamente fará desta luta um sucesso financeiro. A história do boxe está repleta de exemplos que ajudam a projetar cenários para a luta entre Crawford e Canelo. Uma comparação inevitável é com a luta entre Amir Khan e Canelo Álvares. Khan dominou tecnicamente nos primeiros assaltos, utilizando velocidade e movimento, mas acabou sendo nocauteado por um único golpe avassalador de Canelo. Este cenário reflete o desafio que Crawford enfrentará: evitar ser atingido por golpes que podem encerrar a luta instantaneamente. Por outro lado, há a possibilidade de surpresa, como foi o caso de Bruno Surassi contra Jaime Munguia. A vitória inesperada de Surassi abalou o mundo do boxe, mostrando que os resultados podem ser imprevisíveis, mesmo quando as chances estão contra um dos lutadores. As expectativas também giram em torno das condições contratuais. Espera-se que haja uma cláusula limitando a reidratação de Canelo em no máximo 10 libras após a pesagem, o que significa que ele não poderia ultrapassar 178 libras na noite da luta. Outra cláusula esperada é a de revanche imediata, garantindo que Canelo tenha uma segunda chance em caso de derrota. Contudo, há um risco significativo. Crawford pode optar por se aposentar após uma possível vitória, levando os cinturões de Canelo e encerrando sua carreira no topo. Canelo Álvares é mais do que um boxeador. Ele é uma figura central no boxe contemporâneo, tanto do ponto de vista esportivo quanto comercial. Independentemente das críticas que recebe por escolhas estratégicas em suas lutas, Canelo continua sendo o lutador que atrai a maior atenção midiática e financeira no esporte. Esta luta é, sem dúvida, uma decisão estratégica para Canelo. Ele precisa considerar cuidadosamente os ganhos financeiros em contraste com as possíveis consequências de uma vitória ou derrota. Uma vitória reforçaria seu legado como um dos maiores pugilistas da história, superando mais um desafio incomum. No entanto, uma derrota para Crawford, que é menor em peso e categorias, poderia abalar sua reputação de invencibilidade. Para Crawford, esta luta representa uma oportunidade única de gravar seu nome na história, como o homem que desafiou e venceu Canelo Álvares, mesmo com todas as adversidades. Para o boxe como um todo, esta luta tem o potencial de atrair novos fãs e consolidar o esporte como uma arena onde o inesperado sempre pode acontecer. Esta luta, se confirmada, é mais do que um confronto entre dois pugilistas. É a materialização de um conto de fadas no esporte, onde o menor desafia o maior em um palco global. No entanto, o verdadeiro impacto deste confronto só será sentido quando os termos do contrato forem oficialmente divulgados. O encontro em Londres gerou grande expectativa, mas a oficialização dos detalhes será um marco decisivo para consolidar a importância deste combate. Os fãs aguardam ansiosamente para saber não apenas onde e quando a luta ocorrerá, mas também as condições específicas que poderão influenciar o resultado. Independentemente do desfecho, este confronto promete ser um divisor de águas, tanto para as carreiras de Canelo Álvares e Terence Crawford, quanto para o próprio esporte. Afinal, o boxe vive de grandes histórias, e esta pode ser uma das maiores de todos os tempos. Se você é fã de boxe, não pode perder essas notícias. Ativa o sininho para não perder nenhum round das nossas atualizações. Vamos juntos nessa jornada pelo universo do boxe.